Meu nome é Cássia, eu sou voluntária da ABAV e vou estar apresentando para vocês os palestrantes de hoje. A nossa palestra é referente a empregabilidade e mercado de trabalho no turismo. O nosso primeiro palestrante é o Dr. Glauber Eduardo de Oliveira Santos, da USP. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada. O nosso segundo palestrante é o Dr. Carlos Eduardo Silveira, da UFPR. Muito obrigada, doutor. E a nossa mediadora é a Bianca Losso, do Senac Interliga. Desejamos uma ótima palestra. Boa tarde. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc e Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Oi pessoal, presta atenção nesse recado porque vai passar voando. É sobre a 4ª edição do prêmio Visão Consciente da FEComércio RJ. Um prêmio criado para valorizar as empresas que adotam práticas sustentáveis em seus negócios. Então, se você é empresário ou funcionário de uma dessas empresas, é só inscrever o seu projeto. Os vencedores irão para Nova York com todas as despesas pagas participar da NRF 2024, a Retail's Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo. E todas as despesas pagas mesmo, tá? Passagem aérea, translado, hospedagem, ingresso para feira, tudo pago. Só não está incluído aquela lembrancinha que eu sei que vocês vão trazer para mim, né? Hein? Aquela caneca de Nova York, hein? Ou então aquele imã de geladeira de Nova York. Aquela camisa clássica com I Love New York. Vai que custa, nunca te pedi nada, só isso, só uma lembrancinha. E para se inscrever é moleza, minha gente, é fácil, é descomplicado, é rápido, você faz voando, parece até mágica. É só acessar do seu computador ou do seu smartphone o site www.premiovisãoconsciente.com.br. As empresas são divididas por porte e você pode escolher uma das duas categorias: meio ambiente ou responsabilidade social empresarial. Viu que moleza? Então agora é só fazer a sua inscrição. Se a sua empresa faz o Rio voar mais alto, a FEComércio RJ leva você voando para Nova York. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Meu nome é Bianca Losso, eu sou da Gerência de Produtos Educacionais do Senac RJ, mais especificamente do Senac Interliga, que é a área do Senac RJ que faz a conexão dos estudantes e alunos e ex-alunos com o mercado de trabalho. Hoje o nosso painel é sobre empregabilidade, sobre o mundo do trabalho. E os nossos convidados são o Dr. Glauber Eduardo dos Santos, doutor, professor do curso de graduação em Lazer e Turismo, do mestrado e do doutorado em Turismo da USP, chefe da Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo RB Tour, e é associado da AmpTour, certinho? E o Dr. Carlos Eduardo Silveira, doutor, professor do curso de graduação em Turismo e do mestrado em Turismo da Universidade Federal do Paraná. Estuda o mercado de trabalho dos bacharéis em Turismo do Brasil e é associado da AmpTour. Tudo certo? Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada a vocês, professor Glauber, professor Carlos, pela generosidade aí de trocar os conhecimentos conosco. Tenho certeza que será uma tarde muito rica para todos nós. Nosso painel terão 2 momentos, serão 2 apresentações. O Dr. Glauber vai fazer a apresentação dele de 15 minutos para a gente e depois, logo em seguida, o Dr. Carlos. E aí a gente fecha, a gente amarra com as perguntas, com as dúvidas e com a finalização para a gente amarrar esse tema tão bacana, tá bom? Então, deseja apresentar-se? Olá, eu vou ficar em pé. Por favor, à vontade. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre emprego em turismo no Brasil e vou falar de uma perspectiva bastante ampla, né? Bastante abrangente. Vou trazer dados do emprego no país como um todo, dados
que são baseados nos dados oficiais, mas que são avaliações específicas dessas informações que estão disponíveis, né? Então, se a gente pensar em informações estatísticas sobre emprego em turismo no Brasil, o que se tem de mais abrangente, mais consistente, é isso que eu estou trazendo aqui, usando as melhores fontes possíveis. Pode passar, por favor. Então, vamos começar a falar sobre emprego no Brasil, né? A grande fonte de informação que a gente tem sobre emprego no Brasil é a RAIS e CAGED, que são aqueles relatórios que as empresas são obrigadas a entregar para o Ministério do Trabalho e Emprego. E se a gente pegar essas duas bases de dados, a última RAIS disponível ainda é a de 2021. Se a gente pegar essa base de 2021 e atualizar ela a partir dos dados do CAGED, o que a gente vai ter é uma estimativa de que no Brasil existem 49 milhões de empregos formais no geral, na economia como um todo. São 49 milhões de empregos. Pode passar. E o turismo representa 4% disso. Essa figura, pode voltar um pouquinho. Essa figura está em escala, tá? Então 4% é isso aí, é esse quadradinho aí no canto, aliás aqui no canto, né? É isso que o turismo representa, pode passar. Quando eu falo de turismo, eu estou falando do quê? Eu estou falando de atividades características do turismo, né? E é importante a gente esclarecer isso. Uma coisa são os turistas, uma coisa são as pessoas que viajam para fora de seu entorno habitual, para fins de lazer, para fins de negócios, né? E outra coisa são as atividades características do turismo. Qual que é a diferença entre esses dois elementos? Bom, pode passar. Primeiro, a gente pode ter um turista que é atendido por empresas, negócios que não são característicos do turismo, né? A gente certamente pode ter isso, a gente pode ter lá um turista que vai numa farmácia, que vai no supermercado, que vai numa borracharia e assim por diante. Do outro lado, a gente tem as empresas que são características do turismo, como hotéis, restaurantes, transportadoras, que atendem, eventualmente, não apenas turistas, mas que atendem residentes, que atendem viajantes de outras naturezas, né? Então a gente tem, por exemplo, um restaurante qualquer, uma lanchonete qualquer, vendendo um almoço para alguém que mora ali. E que, na verdade, isso a gente vai ver que é a maior parte da demanda de algumas dessas atividades características. Por mais que elas sejam características do turismo, elas vendem muito mais para não turistas do que para turistas. É o caso típico do serviço de alimentação, né? E claro, a gente pode ter o meio do caminho ali, o turista sendo atendido por uma atividade característica. Então, quando eu falo de turismo, pode passar. Quando eu falo de turismo, eu estou falando de atividades características do turismo. E aí a estimativa que a gente vai chegar é de, grosso modo, 2 milhões de empregos formais no turismo, né? E esse é um número grande, é um número importante, 4% do total. É um número bastante relevante e que às vezes é um pouco utilizado de forma inadequada, às vezes é um pouco utilizado para chamar mais atenção do que se deve. Por quê? Pode passar. Porque, na verdade, quando a gente fala de 2 milhões de empregos formais em turismo e nas atividades características do turismo, se a gente pegar o que o IPEA chama de núcleo das atividades turísticas, que são agência de viagens, hospedagem e transporte aéreo, a gente está falando de 445 mil empregos hoje. Estou falando de a última informação que a gente tem, que é julho. Tá? Então, em julho de 2023, a estimativa que a gente tem de empregos no turismo em geral, 2 milhões e 56 mil. E no núcleo das atividades turísticas, 22% disso, ou seja, 445 mil empregos formais nessas 3 atividades principais do turismo. Pode passar. O que sobra? O que sobra é um número enorme, uma parte enorme dessas atividades características do turismo empregam, na verdade, nos serviços de alimentação, né? Restaurante, lanchonete, bar e assim por diante, é mais da metade do total de empregos na área e, portanto, é isso que eu quero, o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção. Quando a gente fala de 2 milhões de empregos em turismo, a gente está falando de mais da metade bar, restaurante, lanchonete e, portanto, muito possivelmente não seja efetivamente turismo, seja essa atividade super importante, super relevante, super presente na nossa vida, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente come lá
como não turista. A gente come lá como morador e assim por diante. E o que sobrou ali, pode passar mais um slide? O que sobrou ali foi transporte rodoviário, aluguel de automóveis, que aliás é uma atividade que cresceu brutalmente nos últimos poucos anos e cresceu de uma forma não associada propriamente ao turismo, e sim associada por exemplo, aluguel de carros para aplicativos de transporte, né? E recreação e esportes, mais 51 mil, depois tem mais um restinho ali com umas outras atividades ainda menores. Pode passar. Bom, então vamos falar um pouquinho do núcleo das atividades turísticas. Hospedagem, agenciamento de viagens e transporte aéreo. Eu estou falando dessas 3 atividades que vocês certamente vão andar pela feira, conhecem a feira muito bem e sabem que agenciamento de viagens, por exemplo, não é uma única coisa, é um monte de coisa diferente. Mas eu estou classificando dessas 3 formas porque é a forma oficial que se tem de classificação das atividades econômicas, é o KNAI das empresas, tá? Então pode passar. Como que a gente distribui, como que são distribuídos esses 445 mil empregos no núcleo das atividades características? São 335 mil empregos em hospedagem, né? 58 mil empregos em agências e operadoras e 52 mil empregos em transporte aéreo. De novo, essa é a estimativa que a gente chega com o último registro completo, que é o de 2021, de 31 de dezembro de 2021, atualizado por demissões e contratações ao longo desses últimos 19 meses. Pode passar. Mais alguma informação, né? Uma informação interessante que a gente tem aí é a distribuição dos empregos por salário, né? Nessas 3 atividades. Aí eu vou ficar então mais nessas 3 atividades: aéreo, hospedagem e... Opa, desculpa, tá trocado aqui. Aqui à direita é o agenciamento de viagens, o alojamento é o azul, o cinza é agenciamento de viagens. Então o que a gente vê é, por exemplo, alojamento com uma massa muito grande de pessoas com salários mais baixos e uma pirâmide estreita, fina, que sobe, enquanto no aéreo e no agenciamento de viagens, de novo, que está em cinza, esses salários são um pouco mais bem distribuídos entre base e topo, né? Pode passar. Bom, e aí, já começando aí para o final da minha fala, como é que o emprego nessas atividades, sejam as ACTs, as atividades características do turismo, sejam as atividades do núcleo das ACTs, como que essas atividades evoluíram, o emprego nessas atividades evoluiu ao longo desses últimos 3 anos, 3 anos e meio, né? Desde o início de 2020 até agora. É interessante falar disso porque a gente vai falar de um elemento evidente, né? A gente tem logo no começo desse período uma pandemia, uma queda brutal do número de empregos, e aí essas atividades reagiram de formas diferentes, e o agenciamento de viagens foi a atividade que teve a maior queda, né? Maior queda percentual do número de empregos. Não estou falando em número de empregados. O número de empregados é claro que o serviço de alimentação demitiram mais, porque eles são muito maiores, mas em termos percentuais o setor de agenciamento de viagens foi o que mais sofreu. E depois transporte aéreo e hospedagem se alteraram ali no segundo lugar. O transporte aéreo com um delay um pouco maior para começar as demissões, mas depois também com uma recuperação muito mais lenta do que o setor de hospedagem. Pode passar. Aqui como que essa evolução aconteceu, essa evolução de novo desde o começo de 2020 até hoje, como é que está o saldo dessas atividades por região, né? Então a gente vê ali, por exemplo, que a região norte recuperou bem os empregos em agenciamento de viagens, recuperou bem os empregos nas outras ACTs, né? Enquanto outras regiões, por exemplo a região sul, ainda acumula um saldo de empregos bastante negativo até hoje, né? Pode passar. E outra comparação interessante é justamente da demissão e contratação de funcionários versus a atividade econômica, né? Então aqui eu estou comparando empregos com volume e receita. Volume é uma medida de quantos pacotes, quantas hospedagens, quantas passagens foram vendidas, e receita, né,
quanto que se vendeu em termos monetários dessas atividades. E é interessante a gente ver que, apesar dos empregos terem sofrido bastante com a pandemia, eles sofreram muito menos do que a própria atividade. A atividade parou muito mais do que as demissões aconteceram, né? Tanto o núcleo, tanto o volume quanto a receita caíram muito mais do que os empregos, depois vieram se recuperando. E aí sim, para encaminhar o fechamento, notem que essa recuperação leva a a recuperação foi maior nas vendas, seja por receita, seja por volume, do que foi no emprego. O emprego se recuperou, mas as vendas aumentaram muito mais. E aí por que será que isso aconteceu, né? Bom, a gente pode ter dois tipos de hipóteses do porquê aconteceu, pode passar. A primeira hipótese é a hipótese de um ganho de eficiência. A gente está conseguindo vender mais, produzir mais, hospedagem, transporte aéreo, pacotes. A gente está conseguindo produzir mais com menos empregados. Isso é um ganho de eficiência, né? Que pode estar ligado a uma série de mudanças que aconteceram ao longo desses 3 anos, pode passar. Uma das mudanças que aconteceu, e que a gente tem estatística sobre isso, é quantos %, por exemplo, dos trabalhadores das agências operadoras trabalham no escritório da agência ou operadora. E apenas hoje 79%. Né? 21% desses trabalhadores no Brasil estão trabalhando fora do escritório da operadora. Certamente boa parte deles em casa. Ou quem sabe no alto do Himalaia. Né? Eles estão em qualquer lugar do mundo trabalhando. E esse tipo de ganho de eficiência ajuda a explicar por que a atividade econômica se recuperou mais do que os empregos. Pode passar. A segunda hipótese é a hipótese de um boom de demanda. A demanda também, de certa forma, se recuperou, particularmente no turismo doméstico, com uma força muito grande. Pode passar. E aí o que eu trago é o índice de variação de preços de pacotes turísticos, de transporte aéreo, de hospedagem, comparados com a inflação. E essa hipótese da demanda fica um pouco em dúvida. Né? Por quê? Porque hospedagem e transporte aéreo, embora estejam subindo de preço, nesse período de 2020, início de 2020 até agora, não alcançaram sequer a inflação. Ao passo que os pacotes turísticos, esses sim, superaram a inflação e com uma larga vantagem. Né? Então, se a gente falar de um ganho de demanda, a demanda está levando a esse crescimento da atividade econômica desproporcional ao emprego. Isso talvez seja verdade no agenciamento, nos pacotes turísticos, embora talvez a hipótese da eficiência seja mais verdadeira para transporte aéreo e hospedagem. Pode passar. Então, isso é só para voltar no ponto, né? Só para voltar o que é que eu estava explicando. Eu estava explicando por que as linhas amarela e cinza cresceram e superaram as linhas azul e laranja. Quer dizer, a atividade econômica superou a recuperação dos empregos. É isso que eu tinha para comentar com vocês. Depois a gente está à disposição para bater papo. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Glauber. Muito obrigada. Vamos agora à apresentação do Dr. Carlos Eduardo. Por favor, Carlos Eduardo. Já que o Glauber foi em pé, eu vou em pé também. Isso aí. Fique à vontade. Pessoal, a abordagem que eu vou fazer é um pouco diferente do Glauber, mas tem várias coincidências que é bacana da gente tratar. Pode colocar para mim, por favor, já? Primeiro assim, o que a gente pesquisa é a situação dos egressos de cursos superiores em turismo. Então, é a situação de quem estudou turismo, seja no bacharelado, na licenciatura, pouca gente, e no tecnólogo, bastante gente, e está no mercado de trabalho agora. Tá? Então, é uma pesquisa feita diretamente com essas pessoas, enviada por correio, o pessoal da academia ajuda bastante a gente, os colegas distribuem bastante isso. Antes do próximo slide, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quantos daqui são formados em turismo? Parabéns, né? Hoje é dia 27 de setembro, né? Feliz dia do turismólogo, feliz dia internacional do turismo, né? Para todo mundo daí nesse caso, mas para nós. E eu queria apresentar uma turismóloga para vocês. Você passa o próximo, por favor? Vocês já ouviram falar da Ana Paula, provavelmente. A Ana Paula tem 32 anos e é de São Paulo. Tá? Ela mora na capital por opção, não é nem por causa de emprego, é por opções familiares e outras questões. Tá? Ela estudou na Federal de Pernambuco. Depois ela continuou a estudar, depois que ela fez a faculdade,
Fez alguns cursos rápidos, fez curso de idioma. E começou a trabalhar na área, logo depois da faculdade. Tá? Ela trabalha hoje em dia numa agência de viagem, ganha mais ou menos uns R$2.000 por mês. Tá? Durante a faculdade ela não queria trabalhar em agência de viagem, ela achava que ia ser planejadora do turismo. Hoje em dia ela sabe que ela não teria interesse em fazer hotelaria e nem lidar com A e B. A questão dela realmente seria trabalhar talvez com planejamento e políticas públicas em algum órgão público e talvez até dar aula para complementar a renda. Tá? Vocês sabem quem é a Ana Paula, não sabem? Você passa o próximo para mim? Ana Paula sou eu. Vocês, todo mundo que trabalha com turismo é mais ou menos esse perfil, não é? Ganha mais ou menos isso, foi trabalhar mais ou menos nessa área, sonhava que ia trabalhar na empresa da Doris Rushman, né, para fazer planejamento turístico. E hoje em dia a gente está num mercado de trabalho que tem suas limitações, que tem detalhes e características que fazem a gente perceber detalhes da nossa vida que a gente vai comentar aqui em seguida, tá? Então, pode passar o próximo, por favor. A gente faz uma pesquisa há alguns anos. A primeira vez foi em 2008, tá? Que a gente fez a pesquisa tentando saber quem trabalhava com planejamento turístico, por causa da época da tese do meu doutorado. Estava estudando o mercado de trabalho de quem trabalhava com planejamento turístico em Curitiba, terra da Raquel, que está lá. Né? Em Curitiba especificamente, e não achamos quase ninguém. Daí a gente fez com todo mundo para ver qual era a parcela que trabalhava com planejamento. Daí fizemos em 2018 e fizemos no final do ano de 2020, começo de 2021, bem na virada da pandemia. Fizemos com as pessoas que já eram formadas, que tinham ido na Amptura online e que estavam participando disso. Então, em 2018, foram 1.341 questionários enviados e respondidos. Essas duas linhas, é só para dizer que a concentração foi... Vou passar na tua frente um instantinho, desculpa. A concentração para cá foi da faixa etária, o que é meio óbvio, né? Quem lida com essas coisas online acaba se concentrando nessa área e a gente sempre conta muito com as pessoas que saíram do curso há pouco tempo e que comentam com a gente. Então, notem, são dados qualitativos. Tá? É uma quantidade de dados que a gente tinha disponível para uma amostra por conveniência, então não é a fineza dos dados que o Glauber trouxe interpretados aqui. É uma fotografia mais do que uma tese, certo? Pode passar o próximo, por favor. Então, a gente, dessa distribuição, dava para perceber que sempre, ainda a concentração maior de bacharelados presenciais, tá? Que as pessoas que responderam fizeram. Então, se existe uma mudança acontecendo, ela não impactou tanto no mercado ainda. Tá? Ela está acontecendo por vários detalhes, mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é só saber quem respondeu isso para a gente. Pode passar o próximo, por favor. Tá? Aí lá em 2012, quando a gente fez essa primeira pesquisa nacional, que já não era mais o foco em planejamento turístico, a gente fez um ranking de valores para ficar no número redondo. A gente achou que ia ser uma pesquisa única, aquelas bobagens que a gente faz, né? E fizemos de 500 em 500 reais. E hoje em dia vocês vão ver que os números estão bem quebrados. Tá? Então a última pesquisa está com números bem quebrados, a gente só vem atualizando pelo Banco Central. Pode passar a próxima, por favor. O que a gente descobriu dessa última pesquisa e que não é novidade para a gente no geral? A maior concentração, pode passar mais um que ele faz um. A maior concentração de salários está ali entre 900, hoje seria 1.020 mais ou menos, até 3.600 reais. A maior concentração de remunerações de turismólogos formados, certo? Isso não quer dizer que seja o salário deles, tá? Isso é a remuneração como um todo. Quem faz isso de forma autônoma e não tem um salário fixo, porque vocês vão ver que inclusive é menor do que um salário mínimo, quem faz isso esporadicamente, quem faz isso junto com outra coisa, essas pessoas têm essa faixa de renda em média, tá bem? Pode passar mais uma, por favor. E aí a gente ficou na dúvida para saber, assim, sempre teve uma questão em relação aos bacharelados e aos tecnólogos, se são concorrentes, se estão na mesma posição, se fazem parte do mesmo grupo. E isso vem acompanhando a gente ao longo dos anos. A gente resolveu separar
os valores dos respondentes, notem, eram menos tecnólogos e mais bacharéis, tá, que responderam, mas da amostra que a gente tinha, a gente percebeu que dos bacharéis vinha em todas as faixas de renda, independente dos valores. Aqui são os valores mais altos e aqui são os mais baixos. E dos tecnólogos se concentravam em valores um pouco mais baixos e não chegava até os últimos valores, aos valores mais altos. Tá? Porque é um foco de emprego, mais do que de empreendedorismo, mais do que empresariado. O tecnólogo direciona, assim como o técnico, para empregos específicos. Né? Ele aloca no mercado em posições específicas. Pode passar o próximo, por favor. Então, assim, ali é só a comparação entre os dois, né? As duas juntando para ter a noção clara. O azul é bacharel e o vermelho, que ficou meio rosa, é tecnólogo. Passa mais uma, por favor. Aqui uma curiosidade que fez a gente começar a estudar gênero. Eu falo a gente porque a gente tem um grupo de pesquisa que é vinculado ao programa de pós-graduação, que é vinculado à Amptur e que é vinculado aos cursos que a gente faz. Então, nos chamou muito a atenção a participação masculina e feminina nas faixas salariais. Mais uma vez eu vou ressaltar. Essas faixas salariais estão por percentuais, porque tem muito mais gente nessa região aqui do que naquela região de lá. Mas olha o que chama a atenção. A região de lá é mais masculina. A região de cá também é um pouco mais masculina. E a região central é mais feminina. Tá? Então, a proporção de salários masculinos ainda é mais alta do que a proporção de salários femininos. E a proporção de estudantes é muito maior de mulheres do que de homens. É uma profissão feminina. Se a gente fosse fazer um levantamento aqui, tem mais ou menos 2/3 de mulheres e 1/3 de homens, possivelmente. Tá? O normal é de 2/3 a 3/4 da proporção de mulheres para homens. Ainda assim, é um mercado de futuro e um mercado careta. Tá? É um mercado tradicional. A gente reproduz ainda situações que eram de outras profissões mais tradicionais. Tá? Pode passar outra, por favor. Aqui, a outra curiosidade que a gente tinha em relação a essas pessoas, como é que era, qual era o impacto que causava a continuidade dos estudos depois da graduação. Né? Quanto é que impactava em um e outro. Então, duas coisas nos chamaram a atenção. Tá? Quanto mais as pessoas estudam, mais bem remuneradas elas são, especialmente o doutorado. Né? Claro que há uma distorção nisso, porque o doutorado leva as pessoas para empregos fixos dentro da academia que no nível final, na saída, pagam melhor do que o inicial em outras carreiras. Ainda que comparado com outros cargos públicos, paguem menos. Um dia a gente conversa sobre isso. Mas nos chamou a atenção que mestrados e especializações têm mais ou menos a mesma proporção e um pouco menos, olha só, do que cursos de atualização ou de extensão, como a gente chama dentro da academia. Então, alguém atualizado tem uma percepção de remuneração até maior do que alguém que termina um mestrado. Não estou dizendo assim a curto prazo e na amostra que a gente tinha, mas isso é um dado super importante. Quer dizer o quê? Que possivelmente as pessoas saem desatualizadas de cursos superiores e provavelmente fazem coisas de curto prazo para complementar esses conhecimentos. E isso impacta na empregabilidade deles. Tá? Então, assim, toda essa pressão que a gente sofre dentro da academia, os de vocês que estão na academia sabem disso, da pressão que a gente tem para incluir a extensão no nosso dia a dia, faz sentido. Né? A extensão é a complementação que falta para a gente se aproximar do mercado em muitas situações. De novo, não quer dizer que estudar mais não dê tanto impacto, ao contrário, né? Mas o impacto rápido que os cursos de atualização fazem é importante. Passa mais um, por favor. E aqui, por fim, assim, desse levantamento, tem mais alguns slides, mas que não são desse levantamento. A gente foi da esquerda para a direita, a evolução 12, 18 e 20, tá? A empregabilidade. Dados que chamaram a atenção da gente. Lá em 2018, houve um crescimento muito grande da docência. Tá?
era a segunda maior área de contratação, né? Isso caiu um pouco logo depois da pandemia e com o fechamento de vários cursos particulares, como a gente sabe que aconteceu, né? Muitas pessoas saíram da docência e foram para outras áreas. A outra coisa que aconteceu, o agenciamento ficou equilibrado. O agenciamento, eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 1990. Eles diziam pra gente que o agenciamento estava fadado a acabar. Em 1990, até hoje, é quem mais emprega e continua empregando mais ou, de novo, não é nem empregando. A gente pergunta assim, ó, você é funcionário de uma agência de viagem? Não, a gente pergunta em que área você atua. Então, um fenômeno da pandemia foram as urgências de viagem, né? As pessoas que trabalhavam por conta própria como agente de viagem na sua casa e continuavam fazendo as suas coisas. Então, o setor de agenciamento ainda é o grande setor que absorve a mão de obra na área de turismo. Contudo, todavia, passa mais uma, por favor. Nos chama a atenção o seguinte, ó. Vou passar na frente dele de novo. Eu fui lá levantar, agora, essa semana, antes de vir para cá, fui levantar os salários num site chamado lá salário.com.br, que faz um levantamento em todas as áreas, né, de empregabilidade. É cruel com a gente isso. É cruel com a gente isso. A gente tem uma coisa para andar que não é necessariamente na empregabilidade do turismo, é na valorização dessa área que a gente tem. De ser levado a sério mesmo. Assim, de ser levado a sério como atividade, algumas pessoas terem direito de fazer turismo, de terem lazer, de poderem fazer as coisas, disso não ser feio. Não sei se vocês percebem também, mas as pessoas têm vergonha de dizer que estão como turista em algum lugar. Mas, não, já conheço aqui, já vim várias vezes, parece que é uma coisa feia fazer turismo, né? E em outros lugares não é. Lembra daquela fórmula turismo de carro? Quem gosta de corrida, eu pessoalmente não gosto, mas existe uma fórmula turismo, que é carros, que a gente chama de carros de passeio. Ele tem nome Fórmula Turismo porque aqueles carros são chamados de carros de turismo na Espanha e em Portugal. A gente chama de passeio porque turismo não é uma coisa que a gente incorpore no nosso dia a dia, na nossa terminologia. Parece que não é uma coisa natural para as pessoas, né? Então parece que alguém que ganhe bastante, as pessoas já trabalham numa coisa tão legal, ainda vai ter que ganhar bastante dinheiro, tá? A comparação é muito absurda. Você vai ver lá que a média de um gestor de turismo, lá da CBO, do Cadastro Brasileiro de Ocupações, a média nacional está em 2.480. A média inicial de um programador de sistemas, a média inicial não, geral, está em 5.200. Tem uma distorção nisso, não tem? Claro, se for ver, um gerente de hotel está em 3.600, tá? E lá o programador de sistema está em 5.200. Mas o gerente chega a ganhar 9.000. Então, a capacidade de ascensão de carreira é maior na hotelaria do que no sistema de informação. Mas a ascensão de carreira se dá por motivos normalmente mais laborais do que educacionais. A gente não tem programas sérios de trainee em empresas. A gente tem vagas de estagiário que são contratados e aí vão galgando. Pode até galgar mais rápido a carreira do que alguém que não seja formado. Mas eles vão no mesmo processo de alguém que entra direto do mercado. Eu até coloquei lá, assim, ó, a faixa salarial do agente de viagem, na primeira coluna, o segundo parágrafo. A faixa salarial fica entre 1.779 e vai até 4.006. O perfil profissional mais recente de um trabalhador com 24 anos é a Ana Paula, né? Aliás, Ana Paula, porque a gente fez um levantamento daqueles 1.300 nomes, separamos os nomes mais recorrentes, o primeiro e o segundo nome mais recorrente, e fizemos uma persona com base, inclusive, nos nomes mais comuns no Brasil, né, da nossa área. E ali a Ana Paula, de 24 anos mais ou menos, é uma mulher que trabalha em média 44 horas semanais e não precisa de ensino superior. É o que está lá na nossa classificação. Tá? Então, isso são coisas que nos faltam pensar, que nos faltam agir como classe e categoria, não necessariamente como turismólogo, como não estou pregando uma coisa de regulamentação, não é nada disso. Estou dizendo assim, ó, a nossa área tem que ser levada a sério. Isso aqui é uma coisa fenomenal. Tá? E as pessoas não dão o valor apropriado a isso. Pode passar mais uma, por favor?
Tem uma outra pesquisa que eu trouxe só os dados do primeiro levantamento, porque ela não saiu do forno ainda. Né? Ela está quente, tem que deixar na janela, né? Para o Zé Colmeia pegar. A gente perguntou para pessoas, foi 3 universidades, a nossa lá, uma universidade de Israel e uma universidade de Barcelona. A gente perguntou nos 3 lugares, tá, por que as pessoas que trabalham com turismo não fazem turismo, não estudam turismo. E isso não é uma coisa brasileira, isso é uma coisa mundial. Por que não estudam turismo? Primeiro, o vermelho é o negativo, discorda, e o azul é o positivo, concordo. Tá? Então, não é necessário ter formação de turismo para ter empregos na área. É a primeira, lá de cima. Tá vendo? Uma boa parte das pessoas diz, vou trabalhar com turismo, não preciso ser formado em turismo para trabalhar com turismo. Né? A outra, o setor de turismo não é tão importante. Ninguém diz isso, ou pouquíssima gente diz isso, tá vendo? A maioria diz, não, peraí, isso é importante, eu discordo disso. O turismo é importante, mas os salários são baixos. A terceira, tá vendo? Todo mundo concorda que os salários são baixos, que a carga horária é muito alta. Então a gente quer pagar mais ou menos para um recepcionista de hotel o que se paga para um balconista de farmácia, né? Que não precisa falar inglês, não precisa ser educado, não precisa saber tratar os hóspedes e fazer vistas grossas para as coisas que os hóspedes fazem em horários alternativos, né? E que vai trabalhar no fim de semana, diferente do cara da farmácia. Então, a gente quer esse cara pronto, essa pessoa pronta, trilingue, polilingue, multilingue, né? Educadíssima, com a melhor roupa, melhor asseio, cabelo bem cortado, sem brinco, sem tatuagem, mas não pode falar. Né, não foi bem na entrevista, né, e quer pagar a mesma coisa que a gente paga. Né. Então, a gente tem alguma coisa errada e a gente precisa mudar nesse sentido. Mas isso pode passar. Isso não é só um problema, isso são oportunidades também. Caiu meu S ali, ó, né, por causa da arena, eu acho. São oportunidades para um lado e desafios para o outro. Porque a gente sabe que as coisas estão mudando. Todo mundo aqui sabe que as coisas estão mudando. A gente tem certeza que está mudando. Ninguém duvida disso. Tá? Como é que vai mudar? O que a gente vai fazer? Da nossa parte, de dentro lá. O último slide, tá? Pode passar mais um, por favor. O que a gente vai formar de pessoas? A gente vai formar gestor, a gente vai formar cientista, a gente vai formar pensador, a gente vai formar empreendedor, a gente vai formar funcionário, a gente vai formar pessoal de front desk, ou vai formar descobridores de mercado. Pessoas do mercado que a gente não sabe se existe ainda. Vocês já pensaram se... Eu tenho 53 anos de idade. Se eu olhasse para o meu pai com 7 anos de idade, disse, pai, eu vou ser youtuber. Ele me levaria no médico de novo, né? Me levaria no médico, mas o cara está delirando, né? Ou sei lá, em algum outro lugar. Né? Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer que a gente está achando desesperadora e que pode ser a tábua de salvação, talvez, né? Passa mais uma que daí acabou, eu acho, é isso. Tá? Então, assim, o grupo de pesquisa que a gente tem é esse, o TIM, tá? A Amptur foi quem nos convidou para falar sobre isso, é a nossa associação de pós-graduação, né? E de pesquisa também, e de pensamento, né? A universidade e o programa de pós-graduação, que eu faço parte, e agora é a parte gostosa de conversar. Né? É isso. Obrigada, doutor Carlos. Obrigada, Glauber. Maravilhoso. Os dados, né? Os dados aí são... os dados batem e os dados são nossa fonte, né? Nossa fonte de pesquisa e de enriquecimento. Muito obrigada de verdade. Agora a gente tem uns minutinhos ainda. Gostaria de abrir para as perguntas. Quem deseja perguntar, por favor, só levantar a mãozinha que a nossa colega Cássia vai até vocês. Por favor, seu nome, sua profissão e a sua entidade, a entidade que você representa. Agora foi? Sim. Eu sou Osiris Marques, sou da Universidade Federal Fluminense e também da Amptur. Na verdade, essa última fala que o Caê trouxe, né, sobre quem estamos preparando, nós como formadores e professores, né? Eu queria dar continuidade a essa conversa, né? Vamos dizer assim, como é que a gente prepara alguém para um futuro que a gente não conhece, né? Que tipo de habilidades seria importante a gente desenvolver, mesmo que não saibamos o que estamos desenvolvendo, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante para todos nós que somos professores
E realmente eu nunca tinha pensado sobre isso, e você trouxe essa questão, então queria saber o que você pensa, o que Glauber pensa sobre essa formação no escuro, digamos assim, né? Posso começar? Me chamou a atenção, assim, quando a gente fez a Amptour lá em Curitiba, vários de vocês foram entrevistados por uma orientanda minha, que estava falando sobre habilidades e competências que é a tua área, né, na área de turismo, e ela está falando sobre futuros. E na parte teórica dela, ela trouxe um dado do Banco Mundial, né, e que eles tinham feito recentemente, naquela época, um levantamento de que 66% das crianças que entram na escola hoje vão trabalhar numa profissão que ainda não existe. 2/3 das crianças. Né? E aí, em contrapartida, os nossos ídolos, né, os que não morreram de overdose, né, os nossos ídolos de escola e de sala de aula, eram aqueles caras que sabiam tudo na ponta da língua, não eram? Aqueles caras que eram apaixonados por uma matéria e que sabiam aquilo tudo, e trouxeram a gente para a sala de aula de alguma forma. Esse cara não existe mais. Um cara que sabe tudo de cabeça o tempo todo não é um cara competitivo. Um cara que sabe aprender ou buscar no lugar certo as coisas é muito mais competitivo hoje em dia do que alguém que tenha todo esse cabedal de informação, né? O Glauber não sabia de cor todos esses dados que ele trouxe, mas o Glauber sabe levantar essas informações melhor do que ninguém. E isso gera uma competitividade no Glauber completamente diferente de todas as outras pessoas que a gente conhece. Então, eu acho que a gente abrir possibilidades para as pessoas saberem pesquisar e estarem abertas, eu acho que a gente precisa de menos especialistas e mais generalistas. Tá? Tem um termo que eu tenho tentado consolidar, como é que a gente volta de novo para o continente original, entende? Como é que a gente traz o turismo, como é que a gente repangeiza o turismo, sabe? Como é que a gente volta para conviver com a administração, para conviver com a educação física, para conviver com a geografia, como é que a gente faz isso que a gente ande junto de novo, menos especializado e mais aberto para as outras coisas? Porque o mercado vai mudar, tudo isso vai mudar. E a gente precisa estar mais preparado para a mudança do que para o atual, entende? Então, acho que a gente precisa de currículos mais flexíveis, que é um desafio imenso no tipo de lugar que a formação se estabeleceu, que é no setor público. Nós somos super burocráticos. Nós somos super burocráticos. Então, é o grande desafio nosso. Como é que a gente faz essas mudanças? Eu concordo com o Caê. Eu vou, inclusive, começar a minha resposta tomando um termo que o Caê colocou, que é o de currículos flexíveis. Né? Se a gente não sabe exatamente o que a gente vai precisar, a gente não pode ficar engessado. Tem que começar por aí. Né? A formação tem que estar em constante transformação, coisa que, vamos lá, às vezes a gente não é muito bom em fazer. Né? E talvez, mas aí tem mais um elemento que é, talvez a gente não seja muito bom em atualizar a formação porque existe um certo conflito, né? De um lado, o que está acontecendo no mundo, a gente precisa mudar e se ajustar. Mas, de outro lado, algumas coisas requerem 40 anos de estudo, né? Não dá também para dizer que tudo vamos aprender no YouTube. Né? Não dá para aprender no YouTube filosofia, cálculo integral e diferencial, né? Quer dizer, algumas coisas exigem muita dedicação, exigem muito tempo, exigem solidez, e outras estão mudando muito rápido. Eu acho que talvez a gente tenha se confundido um pouco na universidade. Talvez a gente tenha colocado na estrutura engessada coisas que eram para mudar rápido. Né? Todo mundo faz a mesma coisa. Não, nem todo mundo faz a mesma coisa. São coisas diferentes. Filosofia e marketing são disciplinas com velocidades diferentes. Né? Então eu acho que a gente precisava um pouco pensar na própria estrutura da formação para, de um lado, dar essa flexibilidade, essa velocidade, mas de outro lado também não perder aquilo que exige tempo, que exige tranquilidade, que não muda em milênios, né? Ninguém vai deixar de ler Platão porque inventaram uma nova rede social. Né? Então, a gente precisa lidar com esses dois extremos, eu acho. Ou pelo menos não deveria. Ou pelo menos não deveria parar.
Assim, é a última pergunta. Seu nome, sua profissão e a sua instituição ou entidade que você representa, por favor. Meu nome é Gessiane, eu sou de Curitiba. Eu trabalho no SESC. Eu queria fazer duas perguntas, uma ao professor Cauê e uma ao professor Glauber. A primeira, o professor Cauê, por ser, né, de Curitiba, o senhor não acha que a academia paga um preço muito alto por nós termos colocado na cabeça dos turismólogos que eles iriam ser planejadores de turismo? Eu falo isso porque eu tive minha formação acadêmica mais para trabalhar num órgão oficial de turismo, e quando eu fui para o mercado de trabalho, eu tive que me adaptar, né, para o agenciamento, e no fim as pessoas vieram com esse pensamento, né, no nosso mercado, não sei como é no Brasil, mas o senhor sabe que em Curitiba é assim. E muitos turismólogos saíram da universidade para trabalhar como gestores de órgãos municipais de turismo e se depararam com uma má preparação, até inclusive para trabalhar no agenciamento, que, segundo até os seus dados, é o maior, né, que maior emprega os turismólogos. Então, se a academia não paga esse preço alto, nós turismólogos não pagamos esse preço alto, né, um pouco do que o professor Glauber falou hoje, né, por conta disso. E o professor Glauber, eu gostaria de perguntar nisso que o senhor falou dessa questão da academia não se adaptar, não ir rápido, né, no mercado. Como que a gente pode, vamos assim, tentar... Eu vejo assim, as pessoas hoje, a gente tem os órgãos de turismo querendo vender, e política nacional de turismo, eu vejo todos os municípios querendo, mas assim, nada formatado. E eu que sou da área de agenciamento, como isso faz falta, né? Será que não falta também um pouco, né, dessa academia estar próxima da comercialização? Porque, de fato, todos os dados, né, tanto do senhor quanto do professor Cauê, mostram que é o agenciamento que é o maior empregador nisso tudo. Então, não falta também um pouco da academia estar nesse caminho de estruturar melhor, né, esses turismólogos, de como fazer isso? Seriam essas perguntas. Não Obrigada. sei se dá. Bem rapidinho, respondendo assim, sim, acho que a gente paga esse preço. Mas lembra assim, ó, a universidade tem 2 clientes básicos. O primeiro cliente é o estudante que está na nossa frente ali. O segundo é a sociedade. Então a gente foi muito idealista, possivelmente, na formação em turismo, né, pensando assim, a gente tem que transformar esse mercado. E o mercado queria uma coisa bem mais simples do que a gente estava oferecendo. A ideia era que, assim, se for só para pensar em mercado, vamos fazer um curso de logística de tráfico de drogas. Porque tem mercado para isso, né? Mas a gente não pode cair nesse conflito ético, entende? Então a gente foi nesse sentido, tentando fazer o que se julgava adequado. Mas levamos tempo demais para pensar. E realmente a gente precisa estar mais próximo do mercado, não a ponto de destruir os clássicos, mas a ponto de viver numa realidade mais atual. Concordo plenamente com você. Eu acho que eu vou responder mais ou menos a mesma coisa. Eu concordo com você também que a gente precisa sim aproximar a academia do mercado para formatar produtos, para formatar sistemas de distribuição, para, enfim, se aproximar do mercado e contribuir com o mundo real do turismo, né? Tem um acadêmico famoso, Jafar Jafari, ele diz que existem 2 mundos, né? Existe o Wise Land, a terra do conhecimento, que fica lá no alto da montanha, num templo de mármore, academia, estudando lá em cima, e depois tem o mundo real, o Tourist Land, a terra dos turistas, onde existem praias, pessoas, museus, hotéis, né? E esses 2 mundos raramente se encontram. Acho que a gente precisa sim se encontrar mais, mas é importante manter em perspectiva também isso que o Caê falou, que o nosso cliente são 2, é o aluno, mas é a sociedade. Então a gente também não olha apenas para o mercado, né? Quer dizer, por exemplo, na medida em que o mercado falha, acho que a academia está lá para dizer que falhou, ao passo que a gente não espera que o próprio mercado diga isso, né? Então tem essa dupla jornada, vamos dizer. Obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada, Glauber. Muito obrigada a todos. Gostaria só de deixar meus agradecimentos. Como eu mencionei no início, né? Que seria um papo muito rico e de verdade foi. Obrigada a todos. Convido a todos para participar, visitarem o estande do Senac, RJ. Estamos lá. Muito obrigada.